Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui e hoje quem vai ensinar inglês para nós é o Elton John. Fazia tempo que eu queria trazer alguma coisa do Elton John para cá porque as músicas deste senhor são simplesmente espetaculares. Quem já assistiu o filme conseguiu perceber um pouquinho que o Elton John é muito mais rock and roll do que muito roqueiro por aí, né? A música que a gente vai tratar hoje do Elton John é Rocket Man, lá de 72, música extremamente clássica, dessas que se tornam eternas, e ela tá nesse álbum aqui, que é o Honky Chateau, lá de 72. É importante a gente comentar aqui sobre o que estava acontecendo nos anos 70, porque faz muito sentido para poder explicar a ideia dessa música. Anos 70, fixação com viagem espacial, foguete, astronauta, o mundo inteiro estava atento a esse tipo de assunto, sem contar a guerra também, mas a viagem espacial era algo que ocupava a mente das pessoas, muita gente sonhava com isso. Na verdade, tem uma outra música sobre isso que é ainda mais marcante que Rocket Man, que é Space Oddity, do David Bowie, também é inacreditável. Apesar de Rocket Man hoje ser uma música muito conhecida do Elton John, na época não teve nada de muito marcante. O Elton John ele já estava muito bem estabelecido nessa época aqui. Ele já tinha lançado Your Song, que já tinha estourado há tempos. E essa música Rocket Man, ela acaba marcando uma transição para música pop, porque nos anos 60 quem mandava era Bob Dylan, era Beatles, e agora a coisa estava ficando um pouquinho mais largada, um pouquinho mais encorpada ao mesmo tempo. Existia uma característica bem mais visual na época. Então eu acho que a ficção ela teve esse papel mais importante. Bom, olha o próprio David Bowie, né? E o Elton John ele sempre foi bom, só que nos anos 70 ele acabou virando um artigo de moda, por assim dizer. E Rocket Man tem essa ideia do homem foguete, né? O homem do espaço, Rocket Man. O Bernie Taupin, que foi quem escreveu a música, a maioria das músicas do Elton John foi o Bernie Taupin que escreveu. Essa é uma delas, inclusive. E ele se inspirou nesse conto do Ray Bradbury, que é The Rocket Man. A premissa é: a viagem espacial se tornou algo corriqueiro, e aí tem esse personagem que é astronauta, e aí a cada 3 meses ele volta e fica 3 dias com a família. Então ele vai, fica 3 meses no espaço, volta, fica 3 dias com a família. E depois de 10 anos nessa rotina, a relação com a família começa a ficar ruim. Enfim, tem uma série de temas aí familiares nessa história. Beleza? Mas vamos lá, vamos para a letra dela que é bem legal e tem muita coisa legal de inglês para a gente resolver. Ele diz assim, ó: She packed my bags last night pre-flight. She packed my bags. Primeira coisa aqui, packed my bags. Ela fez minhas malas. Esse pack my bags é fazer as malas. E aqui passado, né? Packed. Lembrando, não é packed? Packed. O pack tem a ideia de pacote, de empacotar. Então ela fez minhas malas last night, ontem à noite, pre-flight, antes do voo. Flight é voo. Então ela fez minhas malas ontem à noite, antes do voo. 0 hour 9 a.m. 0 hour 9 a.m. Aqui é confuso isso. O que é esse 0 hour? Então 0 hour é a hora H. A hora da verdade. Normalmente em operações militares, 0 hour é a hora principal, é a hora que a operação vai começar. É a hora de início de uma operação militar. Que para nós, né, no nosso dia a dia aqui no Brasil, a gente chegou na hora H, né? Chegou na hora da verdade. Esse é o tal do 0 hour que ele está falando aqui. Então, 0 hour, 9 a.m. A hora H, 9 da manhã. Então, 0 hour, 9 a.m. Lembrando que o a.m. quer dizer que é manhã. Se fosse 9 p.m., seria 9 da noite. And I'm gonna be high as a kite by then. And I'm gonna be high as a kite by then. Aqui, né, I'm gonna be, isso aqui já é um velho conhecido nosso, que é a abreviação de I am going to be, que é vou estar. Estarei. I'm gonna be
high as a kite. Aqui tem uma expressão completa para a gente resolver. Esse high as a kite. High é alto, kite é pipa. Então, high as a kite, alto como uma pipa. É a ideia que você vai estar muito feliz, muito animado. Aqui a gente diz, vou estar nas alturas. High as a kite. Mas tem uma segunda conotação para esse high as a kite, que também pode indicar que o cara está muito chapado. O cara está em outro planeta aí por conta de substâncias. Pode ser também high as a kite. Fica a ambiguidade nessa frase para nós. I'm gonna be high as a kite by then. By then é nessa hora, nesse momento. Então, ela fez minhas malas ontem à noite, antes do voo. Hora da verdade é às 9 da manhã. E eu vou estar nas alturas nessa hora. É isso que ele está querendo falar nesse verso. Beleza? Então ele segue aqui. I miss the earth so much. I miss my wife. Ele está falando aqui de coisas que ele sente falta. Porque miss é sentir falta. Então ele está falando, olha, I miss the earth so much. Earth é o planeta Terra. I miss the earth so much. Esse so much é tanto. Poxa, eu sinto tanta falta da Terra. I miss the earth so much. I miss the earth. I miss my wife. Eu sinto falta da Terra. Eu sinto falta da minha esposa. It's lonely out in space. It's lonely out in space. Lonely é solitário. E it's lonely quer dizer é solitário. É solitário out in space. Aqui ele está fazendo um joguinho com preposições, o out in, para dizer que é no espaço. É solitário no espaço. Vamos lembrar das ideias que as preposições carregam. Out quer dizer fora. In quer dizer dentro. Então é como se ele estivesse falando assim, it's lonely out in space. É solitário lá no espaço. Out in space. Ele está jogando espaço para algo fora, né? Fora da Terra nesse caso. On such a timeless flight. On such a timeless flight. Vamos por partes aqui. Primeiro, flight é voo, a gente já entendeu isso. Timeless é algo eterno, é algo que não tem fim, é algo que não acaba nunca. Timeless. Time é tempo. Timeless é sem tempo, com ausência de tempo. Então tem algumas coisas parecidas com isso. A gente tem, por exemplo, care, que é cuidado. Careless é sem cuidado ou descuidado. A gente tem hope, que é esperança. Hopeless é sem esperança. Então o less tem essa ideia de tirar, de ter a ausência daquilo que ele está conectado. Então timeless, sem tempo, eterno, nunca acaba. E on such a timeless flight, esse such é quando você quer usar alguma coisa de exemplo. Aí você usa o such. Então, algumas opções que a gente teria para tratar essa frase, ele está falando assim, é solitário no espaço, num voo eterno desses, num voo eterno como esse, num voo eterno desse tipo. É isso que ele está querendo dizer com esse such. Beleza? Esse é o tipo de coisa que eu não gosto de usar a tradução em aula, porque são opções muito diferentes. Então, você precisa entender mais a ideia do search e não a tradução dele. Porque se você pegar a tradução, ela não vai te ajudar muito, tá? Então, se você estiver procurando uma palavra exata para esse search, você não vai conseguir achar, tá bom? Vamos para o refrão, então, que é muito legal nessa música. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. I think, eu acho, eu penso, and I think, it's gonna be, de novo it's gonna be, lembrando que ele é a abreviação de it is going to be, quer dizer, será. Então eu acho que será, I think it's gonna be a long, long time, um longo, longo tempo. Um tempo muito longo, a long, long time. Till touchdown brings me round again to find. Aqui tem um jogo de palavras bem legal pra gente treinar, né? Till touchdown, esse till é até. Ele é a abreviação, a contração do until. Touchdown
É um termo de futebol americano, né? Quando o jogador chega no objetivo sem ninguém derrubar ele, sem ninguém interromper a jogada, touchdown. Mas aqui não é isso. Aqui o touchdown, ele é um termo relacionado ao foguete, à nave dele. Quando uma aeronave chega na Terra em segurança, esse contato com a Terra é o touchdown. É usado na aviação também. Em aviões, a hora que ele toca o chão, esse é o touchdown. Se o touchdown brings me, bring é trazer, então até o touchdown me trazer, round again é de volta, porque around tem a ideia de volta, até o touchdown, até o pouso me trazer de volta, para descobrir, to find, I'm not the man they think I am at home. I'm not the man they think I am at home. Aqui também várias palavras que formam um jogo interessante para falar, né? I'm not the man they think I am at home. O que ele está querendo dizer aqui? É bem simples essa frase. I'm not the man, eu não sou o homem, they think, que eles pensam, I am, que eu sou. Então eu não sou o homem que eles pensam que eu sou em casa, at home. E o legal desse refrão é que se você escutar a música, você vai ver que tem um efeito de slide que simula justamente o foguete decolando. Então presta atenção que tem esse movimento na música, é bem legal perceber. E aí ele segue, né? I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. I'm a rocket man, um homem foguete. I'm a rocket man, sou um homem do espaço. Burning out his fuse. Burning out. Burning out é queimando, esgotando, quando você queima algo até acabar. Isso é burnout. Tanto que tem o burnout, síndrome burnout, né? Tem um monte de gente sofrendo por conta de trabalho, né? Então, burning out, queimando, esgotando. His fuse. Agora, fuse é fusível ou pavio. E eu coloquei os dois aqui, né? A imagem de um fusível e de um pavio. E tem algumas expressões bem legais que dá para usar com fuse. Por exemplo, para uma pessoa que tem um pavio curto, você fala have a short fuse. I have a short fuse. Ah, eu tenho pavio curto, eu sou esquentado. Também dá para usar a expressão blow a fuse, que é quando alguém perde a paciência e acaba explodindo. Então, blow a fuse. Então, algumas expressõezinhas aí com esse fuse, beleza? Up here é aqui em cima. E alone é sozinho. Então tô queimando meu pavio, tô queimando meu fusível aqui em cima sozinho. Então vamos lá, vamos seguir para o próximo verso aqui. Mars ain't the kind of place to raise your kids. Mars. Mars é Marte, é o planeta Marte. Ain't the kind of place. Esse ain't já apareceu várias vezes aqui. Ele é o jeito errado de falar am not, ou is not, ou are not. Informalmente, a gente pode escrever o ain't. É como se fosse não é. É como se ele estivesse falando Marte não é, Mars ain't the kind of place, o tipo de lugar, kind é tipo, kind of place, to raise your kids. Raise tem a ideia de levantar, raise. Mas aqui ele está falando de raise kids. Então, nesse sentido, é criar filhos, criar seus filhos. Raise your kids. Então, Marte não é o tipo de lugar para criar seus filhos. Porque ele é um astronauta, ele fica indo o tempo inteiro para lá e para cá. Então, ele fala, poxa, eu poderia trazer meus filhos junto comigo, mas Marte não é o tipo de lugar para criar filho. In fact, it's cold as hell. In fact, de fato, ou na verdade, it's cold as hell. É frio, it's cold as hell. É frio como o inferno, mas a gente não fala é frio como o inferno, a gente fala é frio pra caramba. It's cold as hell. And there's no one there to raise them if you did. Aqui tem um jogo interessante de palavras. And there's no one there. There is a no one. Ninguém. Então olha o joguinho aqui. Há ninguém. There is no one. There, lá. To raise them. Para criá-los. Para criar eles. Esse them está se referindo aos filhos. If you did. Se você criasse. Se fosse o caso. Porque olha, vamos olhar a frase inteira. Ele fala assim, olha.
Marte não é o tipo de lugar para criar seus filhos. Na verdade, lá é frio pra caramba. E também não tem ninguém lá para criar eles, se fosse o caso. Se você fosse criá-los lá em Marte. Esse did tá aqui para repetir o raise. Em português não dá para traduzir sem mudar essa frase toda, né? Não dá para falar, ah, não tem ninguém lá para criá-los se você criasse. Fica estranho, né? Então, se fosse o caso, se isso acontecesse, if you did. Beleza? Aí ele segue aqui o verso. And all the science I don't understand. And all the science. E toda a ciência. All the science I don't understand. Eu não entendo. It's just my job. 5 days a week. It's just my job. 5 days a week. It's just my job. É apenas meu trabalho. 5 dias por semana. 5 days a week. Então aqui fica a dica, né? Se você quiser falar tantos dias por semana, days a week, 5 days a week, 3 days a week, 4 days a week. E ele termina dizendo a rocket man, né? Repete o refrão algumas vezes. E é isso. A letra é bem simples, bem curtinha na verdade. E traz esses temas. É bem simples, baseada no conto, como a gente comentou, né? E aí, gostou? Sabia que era disso que essa música tratava? É muito boa, vai lá, escuta agora. Não tô mais colocando aqui nos vídeos, porque não deu muito certo as vezes que eu tentei. Então é isso, espero que tenham gostado, agradeço, obrigado aí pela paciência de vocês. Dúvidas, sugestões são sempre bem-vindas. E é isso aí, valeu, obrigado, até mais.